Nos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão chegando aqui no canal Thiago Lima EBD para mais uma videoaula, uma pré-aula aqui no canal. Espero que os irmãos estejam gostando do conteúdo, da forma que é a maneira que nós estamos explicando as lições, passando pelas lições nos trimestres. E neste vídeo nós vamos falar a respeito da lição de número 12, as epístolas instruem e formam os cristãos, para a sala e revista dos adultos. Muito bem, então os objetivos para a lição de hoje, nossos objetivos são apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas, expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e a esperança da vida eterna, e o 3, ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. Ou seja, aula recheada para a nossa meditação, para o nosso aprendizado, a nossa edificação, com certeza uma excelente aula para todos nós. Lição 12, as epístolas instruem e formam os cristãos. Muito bem, o texto áureo para a lição de hoje. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Sejam convosco na verdade e amor. 2 João, capítulo 1, verso 3. E a nossa verdade prática para essa lição: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Nossa leitura bíblica em classe, a qual dá base para a nossa lição, está em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao 3, e também 1 de Pedro, capítulo 1, do versículos 1, 2, e 2 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Muito bem, nós não faremos menção da lição, nós não faremos a leitura do texto, para não estender muito, porém, vamos lá. Introdução da lição, então, a lição dessa semana tem como proposta apresentar o conjunto de doutrinas entregues à Igreja do Senhor por intermédio dos autores das epístolas do Novo Testamento. O conteúdo dessas epístolas tem como função instruir e formar os crentes no que diz respeito à fé cristã, bem como prepará-los para o encontro com o Senhor por ocasião do arrebatamento da Igreja. Na verdade, a grande promessa para nós é que Jesus voltará. E se Jesus voltará, realmente, tudo aquilo que foi escrito pelos apóstolos, os escritores aqui, os quais estão inseridos na Bíblia, com certeza é para apontar, nos direcionar a algo. E esse algo é o arrebatamento, a volta, o rapto de Jesus e depois também a volta de Cristo, assim como todo olho verá, enfim. Então essa lição ela engloba bem a proposta a proposta que existe para a Igreja do Senhor, E fechando aí, contemplando todo um projeto do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus, o qual tem nos mostrado através da sua Escritura, Então, o capítulo 1, como as epístolas paulinas nos instruem. Como elas nos instruem? As suas instruções salvíficas, Então a sentença, o justo viverá pela fé, remonta ao profeta Abacuque, Abacuque capítulo 2, verso 4, parte B. E aparece em Gálatas capítulo 3, verso 11 e Hebreus 10, 38. O que faz da declaração de um preceito antigo que se cumpre na nova aliança. Essa expressão significa que os cristãos viverão por causa da fidelidade de Deus e por causa de sua resposta de fé a Deus. Como resultado, eles terão a vida eterna e experimentarão a plenitude da vida. Então, não é porque nós somos aqui pessoas que contemplam o projeto por completo de Deus que estaremos lá. Não é por isso. E sim por quê? Porque Deus quis se revelar, se revelou e com isso mostrou para nós, olha, é assim que funciona. O resultado da fidelidade de Deus, a Escritura apresenta isso. E agora, a fé que vocês têm, e aí nós pensamos, então quer dizer que eu tenho a fé. Sim, você tem a fé, mas se ele não te desse também a fé, você não teria a fé. E aí, como resultado disso,
a vida eterna, né? E experimentaremos aqui então a plenitude da vida, de vida. E Gálatas 3:11 nos diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, né? Ninguém será justificado diante de Deus. E essa é uma frase desse versículo, a qual é muito forte, né? Quem será justificado diante de Deus, né? E através do quê? Através de Jesus, é claro. É só uma pergunta para a gente pensar. Então é evidente que pela lei, né? Pelos cumprimentos da lei, tudo aquilo que contempla leis, né? Os profetas e tal, realmente agora já estamos vivendo o cumprimento desse anunciado, né? Que é o próprio Senhor Jesus Cristo e o seu ministério, a sua vida, e agora com toda as instruções que o Senhor passou através dos seus servos, né, os apóstolos, os escritores dos livros sacros, nós estamos aqui aprendendo e meditando para, mais uma vez estou repetindo, né, isso, para alcançarmos sim a ideia do Senhor, que é salvar a nossa alma, né? Salvar realmente e nós possamos um dia estar na presença do Senhor Deus. E aí Hebreus 10, 38 e 39 diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha o recado de Deus aí. Uma instrução, né? Algo que nós temos que entender, que o justo viverá pela fé, e depois aqui um alerta, né? E se ele recuar, não recue, né? A minha mão não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles. E aí tem o verso 39, que é muito interessante. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, né? E em Gálatas ressalta que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé, pela sua fé no Senhor Jesus, em Jesus Cristo, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, né? Então nós lemos também em Gálatas 2,16. Na construção da última parte desse versículo, Paulo faz alusão ao Salmo 143, verso 2, e explica que a justificação do crente não vem por observar a lei. Por que é tão batido isso? Por que é tão falado isso nas salas da EBD? Porque existem muitos lugares hoje que querem trazer, né, essas observâncias da lei para nós, o nosso tempo, os nossos templos, né? Graças a Deus, assim, onde eu congrego não, mas em alguns lugares por aí afora nós vemos, né? Algumas observações as quais querem trazer ali a figura da arca, até a figura da cruz, né? É um pouco sem sentido para as pessoas que nasceram de novo, as pessoas que agora veem a palavra de Deus de uma maneira diferente, que são aquelas que nasceram de novo, que vem como uma instrução clara da vontade de Deus para a nossa vida, não é verdade? Agora, para aquelas pessoas que não querem se achegar a uma boa prática de leitura da Bíblia, que não querem, né, acham que é muito exaustivo fazer uma leitura bíblica, que é tão gostoso fazer uma leitura bíblica, acabam que sendo levadas por misticismos, né? E aí nós vamos até falar aqui de gnosticismo, enfim. Mas vamos seguindo então. Bom, então a condição de ser declarado não culpado diante de Deus vem por meio da fé na obra redentora de Cristo. Por quê? Porque pela fé em Cristo nós somos justificados, ou seja, não culpado, tá certo? Então vem através da obra redentora de Cristo. Não é pelas obras da lei e muito menos através agora de obras que você faz. Um exemplo, a caridade, levar alimentos, roupas, né? Essa assistência social, isso não traz salvação para a sua alma. Isso é bom? Sim, é bom, é louvável que as pessoas façam sim, porque isso mostra que o amor de Deus está assim no nosso coração, na nossa vida. Agora, é certo atribuir essa atividade, esse trabalho da sua vida como que uma recompensa. Agora você, né, salva, afinal de contas eu amo os pobres, eu faço isso, eu dou aquilo. Não, meu querido, não. A Bíblia em momento algum está dizendo isso. A Bíblia não está dizendo isso em momento algum, tá certo? Ao contrário disso, ela está dizendo que as obras, as coisas que nós fazemos pensando que é aquilo que vai trazer salvação, é errado. Até mesmo, vou sugerir aqui, né, dizer e você comenta se isso é certo ou não. Mas até pessoas que pensam que tem que ter um cargo, tem que estar fazendo alguma coisa dentro da igreja para poder se sentir valoroso, né, valioso diante de Deus, para que, não, ao contrário, negativo. Essa pessoa, infelizmente, vai trabalhar, né, se tiver essa oportunidade, vai trabalhar, vai sacrificar a família, vai fazer tudo, mas a salvação não vai herdar, porque não é através disso.
é através da fé em Cristo. Nós precisamos entender que a nossa salvação não está atrelada a trabalhos que nós fazemos, tá bom? A salvação não está atrelada. Mas aí nós olhamos lá Tiago falando, né, que a fé sem obras é morta. Justamente, a nossa fé, ela vai ter que ter um resultado exterior, né? Ela vai ter que sair. De alguma forma, as pessoas vão ver essa fé em Cristo, em Jesus, na palavra de Deus na nossa vida. E de que forma as pessoas vão ver essa fé na nossa vida? A partir do momento em que nós estivermos vivendo uma vida em comunhão com Deus. Como vivemos uma vida em comunhão com Deus? Observando a palavra, estando na EBD. Então você começa a cultivar uma vida de comunhão com Deus. Essa vida de comunhão com Deus, coisas que você vai estar agora fazendo, vão surgir naturalmente. É porque tem pessoas, aqui eu falei aqui de cargo, né? É que tem pessoas que põem o pé na porta e empurram até conseguirem algo, sabe? E até pessoas que privam outras porque acham que não devem. Bom, vamos mudar aqui o assunto, tá certo? O assunto da nossa aula não é esse, mas enfim. Então, o ensino, né, ratifica que pela fé em Cristo, o crente é colocado em um relacionamento direto com todos os requisitos da lei, absolvido de todas as penalidades da lei e, consequentemente, liberto da maldição da lei, né? Então, o justo viverá da fé, justificados apenas pelas obras da lei, né? E o ministério da reconciliação, né? É isso que nós estamos aqui falando, né? Os quais não são justificados pelas obras da lei, e o ministério da reconciliação. O capítulo 2, o ponto 2 do capítulo 1, está dizendo o seguinte: instruções a respeito de Cristo, né? Então aqui no texto da revista vai dizer que Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo, vai nos informar isso, as epístolas nos passa essa informação, esse aprendizado, né? Que a igreja foi eleita em Cristo, né? Através de Cristo agora existe a igreja, e nós somos os escolhidos, né? É só olhar para João 15,16, que vai falar que nós não escolhemos, mas Ele nos escolheu, não é verdade? Vai falar aqui também no texto que através das epístolas, né? E nós estamos falando de Efésios e Filipenses, Colossenses aqui, que a igreja é redimida em Cristo também, né? Que o viver é Cristo. E assim, só de observar isso dentro do texto da revista, a gente vai ver quantos benefícios existem dentro da palavra do Senhor e que muitas e muitas pessoas estão deixando de percebê-los. Não é verdade? Olha só, ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo da vida para o salvo. Quantas e quantas pessoas se perdem em pensamentos de achismo e não olham para a palavra do Senhor e acabam se desviando da fé. Isso é muito sério, isso é muito relevante. A palavra de Deus, ela nos coloca no caminho, no trilho. A palavra de Deus é luz, não é? É aquela que nos mostra o Senhor, e nós vamos nos debruçar agora através, né, da Bíblia aqui, lendo, meditando, orando ao Senhor, e Ele vai nos moldando, Ele vai nos levando ao encontro dEle. Tudo pela sua graça e misericórdia. Glória a Deus, né? Outra coisa que também o texto nos informa: a vossa vida está escondida com Cristo. A sua vida está escondida com Cristo? Será que a sua vida está escondida com Cristo? E aí também informa que estamos unidos em Cristo, né? Morta e ressuscitada com Cristo. Então, a nossa vida, né? A nossa vida está em Cristo, né? Tudo aquilo que antes éramos, agora já não existe mais. Nós morremos para o mundo e nascemos para o Senhor, tá certo? Tem também aqui outras passagens que diz assim: em Cristo passamos da morte para a vida, justamente o que eu falei, e em Cristo fomos libertos das concupiscências, né? Então assim, a nova vida do crente é caracterizada pela salvação em Cristo. Matthew Henry descreve que a glória de Cristo deve ser a finalidade da nossa vida, olha só, a graça de Cristo, o princípio dela, da nossa vida, e a palavra de Cristo, a regra dela, tá certo? Então, muito importante nós estarmos firmados nessa rocha, que é a palavra de Deus. Olha, nós passamos o trimestre, está acabando, né? O trimestre, iniciando o próximo, daqui, né, a 12 a 13, e aí nós iniciamos o próximo trimestre. Nós passamos 3 meses, um trimestre falando da palavra de Deus, a importância da palavra. Próximo agora é a questão da leitura, né? Muito interessantíssima também a lição. E como que eu convido você a meditar assim, nós temos feito um balanço, nós estamos fazendo uma comparação de como eu era quando começou o ano e como eu estou agora, com relação à palavra de Deus, com relação a tudo que foi dito pela proposta da revista. Será que nós estamos melhores? Né? Nós precisamos estar fazendo essa comparação, e ninguém melhor do que nós mesmos para
fazer isso, observar, né? Ser criterioso, ser observador daquelas atitudes que nós mesmos temos, porque quando a gente para um pouco e reflete, a gente encontra que nós erramos. A vida cristã é derivada de Cristo e dirigida a Ele. Ele é o princípio, a regra e o fim dela, tá certo? Em vista disso, Cristo é o modelo de vida para o salvo. Assim sendo, o crente deve regozijar-se em Cristo diante de todas as circunstâncias, tá certo? Cristo é a vida do crente e que essa nova vida de Cristo, né? E que essa nova vida é de Cristo, tá certo? O comentário bíblico Beacon avalia que trata-se de uma realidade para o crente e é realizada uma nova consequência e poder éticos para a justiça. Quem recebe essa graça deve despojar-se, olha aí, do velho homem e das suas más obras e revestir-se da nova natureza em Cristo. Referência, Colossenses capítulo 3, do 5 ao 10, tá certo? Muito bem. Dessa forma, então, a igreja está unida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus, morta para os pecados e para o mundo e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é tudo em todos. Ele é a suficiência para todo o cristão. O ponto 3 do capítulo 1 nos diz assim: as instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam a respeito da vida de Jesus, da vinda de Jesus, né? Então, enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, o que ele deve fazer? Deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. 2 Timóteo, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 1, 11 e 12. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Estamos falando disso, falei no começo, né? Que tudo é uma questão de um planejamento e um manual de instruções e de um planejamento de voo. Como que um planejamento de voo? Você sai de uma posição e vai para outra. E esse planejamento vai te mostrar o caminho, né? Que é a palavra de Deus, que vai mostrar, olha, o caminho aqui é Jesus, a palavra é Jesus, você deve fazer assim, você não deve fazer assim, bem claro. Olha, você está errado, ei, você está errada, você tem feito coisas que não agrada. É isso que a palavra de Deus tem feito na minha vida. Tá certo? Na minha vida, na vida do Tiago, tem feito isso. A palavra de Deus vem e fala, não é assim que funciona. Não, você agiu de maneira errada. Não, você tem que agir da maneira correta. Qual a maneira correta? Tá lá na Bíblia também escrito. Tá certo? E a gente precisa observar, precisa pegar isso e realmente vestir isso em nós e dizer, não, aqui eu preciso estar diante de Deus a maneira a qual mostra que eu compreendi o sacrifício de Cristo por mim. Esse amor de Deus que é tão falado, Jesus te ama, Deus te ama, ele precisa ser expresso através da minha vida com as atitudes que eu tenho. Quais atitudes eu tenho feito por aí? Em qualquer lugar. Qual é? Eu tenho mostrado Jesus nas minhas atitudes? Eu tenho levado as pessoas a Deus através das minhas atitudes? Né? Então, nós precisamos nos encaixar aí. E não importa se você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40, 50, 60 ou 100. Da mesma maneira vai se encaixar. Sempre nós vamos estar nos encaixando. E glória a Deus, né? Aquela passagem em Hebreus que fala que bem-aventurado aquele que tem, né, se sente ali corrigido pelo Senhor. Por quê? Porque você é filho e o pai corrige ao filho que ama. Que bênção é você ir na igreja em algumas vezes e ouvir uma palavra, na escola dominical, ouvir uma palavra que vai te incomodar. Por quê? Porque você está fazendo algo que não está agradando. E agora eu preciso melhorar. Jesus, me ajuda aqui, Jesus. Ora o Senhor. E Ele vai te ajudar e você vai vencer sim as barreiras. E barreiras e obstáculos tem para o adolescente, tem para a criança, o adolescente, os jovens, os irmãos, as irmãs, para todos. O obstáculo faz parte da vida do homem e não há aqui faixa etária que vai escapar disso, tá certo? É que cada momento, cada faixa etária vai ter as suas diferenças, né? Mas Jesus está pronto para nos atender, pronto para nos ajudar, nos dá capacidade de transpor todos os obstáculos. O que nós não podemos fazer é deixá-lo. O que nós não podemos fazer na nossa vida é se afastar dos caminhos, se afastar da palavra de Deus. Nós não podemos nos afastar do convívio da igreja onde frequentamos. Isso é muito importante, meu irmão. Isso é muito importante, irmã. Precisamos sim estar presente, é bênção, glorificar Deus com os irmãos. Isso faz parte da vida da igreja, amém? Muito bem, vamos seguir então aqui. E aí aqui vai dizer assim, né? Quanto à vinda de Cristo, nossa declaração de fé professa que é um evento a ser realizado em duas fases, tá? Eu quis colocar aqui que trata-se disso, né? O ponto, as instruções sobre as últimas coisas, né?
Então a primeira fase é o arrebatamento da igreja antes da tribulação. A segunda fase é a sua vinda em glória depois da grande tribulação, invisível aos olhos humanos. Apocalipse 1:7, né? O que diz lá em Apocalipse, capítulo de número 1 e o verso de número 7. Vamos dar uma lida aqui na Bíblia, que eu não coloquei aqui para ler rapidamente, mas enfim, nós temos a Bíblia aqui, né? Graças a Deus. Eis que vem com as nuvens. Olha que lindo esse verso. E todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Glória a Deus, né? Então nós precisamos entender que o primeiro momento agora é o arrebatamento, que é o rapto da igreja, e depois o outro momento, sim, aí será a volta que todo olho verá, né? Lemos aqui. Então nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados na terra, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3:13. Então o arrebatamento é o termo que designa o rapto da igreja, né? Já falamos aqui. Muito bem. Então, nesse evento, né, os mortos em Cristo, todos os mortos em Cristo, aqueles que creram em Cristo e morreram nessa terra, todos os mortos em Cristo e os santos do Antigo Testamento ressuscitarão primeiro, seguindo-se a transformação dos salvos vivos e simultâneo encontro de ambos os grupos com o Senhor nos ares, né? Ambos os grupos em simultâneo, mas primeiramente ali haverá aqueles que dormiram, primeiramente eles vão sim ressuscitar e ressurgir e estarão também indo de encontro ao Senhor nos ares, depois nós aqui que estamos vivos também vamos nessa mesma toada, né, vamos dizer assim, nesse mesmo momento. Então isso vai ser algo realmente glorioso, né? Muito bem. E aí até aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3 ao 18, um texto que mostra bem essa questão do arrebatamento da igreja. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Estão falando daqueles do mundo, as pessoas do mundo, que não querem Deus, que não querem Cristo, que não aceitam Jesus, que não querem compreender a palavra da salvação. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, né, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre. É isso? Estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Esse texto eu fiz questão de ler, né? Porque ele diz claramente a respeito do arrebatamento e desse momento, então, tão glorioso para a igreja. Esse é o momento que nós precisamos estar aguardando. O arrebatamento do Senhor, o nosso rapto, a nossa retirada, a nossa ida a encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Mas a nossa cidade, né? E aí em Filipenses 3, 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. E aqui fala, né, justamente dessa transformação do que é corruptível ao que é incorruptível, né? Um corpo, outro corpo. Esse corpo é fadado ao pecado. Agora nós receberemos, será transformado pelo poder do Senhor em outro corpo, um corpo incorruptível. O que transformará o nosso corpo abatido, e aqui diz abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Muito bem. E depois você leia 1 Coríntios capítulo 15, do 51 ao 54, que vai falar também justamente a respeito desse momento, a respeito do poder, né, a respeito da incorruptibilidade, né, do que é mortal, se revestir da imortalidade, tá bom? Vocês leem aí também. E o ponto 4, então, instruções pastorais e pessoais. O que o texto da revista, só o texto da revista, ele nos traz aqui, rapidamente, falando com vocês. O combate às heresias por meio dessa doutrina, os textos de 1 Timóteo, 2 Timóteo, né, e Filemão, vai falar isso para nós então, aqui está as informações. O combate às heresias por meio dessa doutrina, o líder deve ser apto para ensinar, o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, deve contrapor aos falsos ensinos, e aqui é um ponto muito importante, porque as coisas
como na nossa vida as coisas vêm assim entrando devagarzinho, o erro vem entrando devagarzinho, também é na vida da igreja da mesma forma, tá certo? Então, para os líderes, né, para os obreiros, é muito importante estarem atentos a qualquer tipo de comportamento das pessoas ou até pedidos que os irmãos fazem para que também nós façamos, né, da mesma forma, fazer alguma coisa nesse sentido, nós precisamos estar atentos. Bom, e também aqui dá a informação assim, é exortado a falar o que convém a sã doutrina, né, para esses obreiros, né, e enfatiza o perdão. Então, assim, muita coisa aqui, claro, são para os pastores, os presbíteros, né, os irmãos que estão à frente aí da igreja, de trabalhos, os quais precisam estar atentos para não serem aí levados, né, por qualquer tipo de movimento estranho, né. Então, após sua conversão, Timóteo tornou-se um auxiliar de confiança na obra missionária, né. Paulo se refere a ele como irmão e cooperador, filho amado e fiel no Senhor. Verdadeiro filho na fé. Então são algumas formas que Paulo chamava Timóteo, né? Timóteo era muito querido por Paulo e ele deveria ser assim um obreiro por excelência, né? Paulo atribuía a ele, olha só, para ser chamado de verdadeiro filho na fé, né? Então realmente ele estava buscando ser muito próximo, né? De ser imitador de Paulo, né? Então Timóteo deveria coibir o ensino de outra doutrina, né, que minava a fé na igreja, né? Então justamente é o que nós lemos ali, tá certo? Esmerando-se em ensinar a ortodoxia cristã, né, a doutrina correta. Para tanto, precisava combater as inovações, tais como fábulas ou a genealogias intermináveis, né? E refere-se a doutrinas espúrias permeadas de mitos, lendas, ficções e revelações falsas em contraste com a verdade do evangelho. E não é diferente hoje, né, meus irmãos? Infelizmente, muita coisa, mas muita coisa a gente vê por aqui, né? A gente é só dar uma pesquisada aqui no YouTube mesmo, é cada coisa que o pessoal quer colocar dentro da igreja que é fora da realidade. São coisas assim que, meu Deus do céu, como pode as pessoas querem dizer que certas atividades estão louvando a Deus? É realmente fora aí de questão, sem base alguma. Bom, Paulo orienta o líder a esforçar-se para receber a aprovação divina e não dos homens. Olha só, a aprovação divina é a aprovação divina. Toda a igreja percebe isso. E a dos homens é bem diferente. O apóstolo aconselha tanto Timóteo como a igreja a não participarem de falatórios vazios e profanos como faziam os hereges. Justamente, aquilo que é comum no mundo, o que é feito no mundo não é para nós fazermos. Nós temos um manual ao qual precisa ser observado e fazer as coisas que estão nesse manual, tá certo? E Paulo já vem falando com Timóteo lá há 2000 anos, não façam certas coisas, né? E aí o povo tem feito justamente essas coisas e coisas até piores, né? Mas muito bem, vamos lá. Para isso deveriam estudar com zelo as escrituras, para não ser um obreiro despreparado, a fim de instruir aos que resistiam à sã doutrina. Então, era realmente debates e debates que aconteciam ali, eles falando a respeito do caminho, né, que era chamado esse novo movimento que Jesus, né, a igreja era chamada de o caminho, na igreja primitiva, né, mas existiam muitos momentos ali de embates, né, debates de questões de estar certo ou errado, e até mesmo dentro da igreja, né, com os falsos líderes ali, onde o pastor, né, Timóteo ali estava sendo orientado, olha, observe bem a escritura no que diz respeito a Jesus e combata isso da maneira que mostra que você está realmente preparado para combater. Então, nós precisamos entender que uma boa discussão, né, um bom debate, ele precisa ser, né, para nós, um momento de ganhar almas e não de passar vergonha. E é justamente isso a recomendação de Paulo. Muito bem, sinopse do capítulo 1, né, do ponto 1. As epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo sobre as últimas coisas e trazem instruções pastorais e pessoais. Eu queria também falar aqui a respeito, só para a gente situar a respeito das epístolas, né? Estamos falando aqui a respeito das epístolas. O Novo Testamento, então, ele é formado, né, dos evangelhos, do livro histórico, das epístolas e do livro das epístolas e também dentro das epístolas, né? Nós temos aqui algumas classificações.
Então os evangelhos todos sabem que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico, qual é o livro histórico do Novo Testamento, né? É Atos, né? E depois nós vamos aqui para as epístolas. As epístolas, elas têm 3 direcionamentos iniciais, que são paulíneas, gerais e profecias, tá certo? Então as epístolas paulinas, elas se dividem, mais uma vez, entre as eclesiásticas, as pastorais e as pessoais, tá certo? E depois, as epístolas, no geral da Bíblia, tem as epístolas gerais, né? E a de profecia. Bom, epístola de profecia é Apocalipse, sem segredo aqui. Agora, as gerais são quais? Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. Estas são as epístolas gerais. E agora as epístolas paulinas, elas, já falei, as eclesiásticas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, tá certo? Essas são as eclesiásticas. As pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E pessoal, Filemon, né? Então, nós passando dessa forma, nós vemos aqui o Novo Testamento, né? Os 27 livros do Novo Testamento, divididos dessa maneira, entre cada modelo de escrita, né? Cada proposta, aqui a sua nomenclatura. Então nós temos os evangelhos, os históricos e as epístolas. E as epístolas que nós estamos estudando hoje são o ponto aqui, né? Então nós vamos falar muito aqui ainda, vamos falar a respeito das gerais, né? Vamos falar aqui praticamente de todas as epístolas. Bom, capítulo 2 então, como as epístolas gerais nos formam, né? Em 1 Pedro, ela ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, que nós temos que suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. E também a primeira epístola de Pedro, ela assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Olha, então nós vamos entender que a cada passo que nós damos aqui, nós vamos entender o quão nós precisamos estar mais afiados, né? Mais ligados aos textos das epístolas, né? Por quê? Porque foram escritas, feitas para direcionar a igreja, direcionar o crente, né? Nós precisamos compreender isso. Quando a gente compreender e falar, não, eu vou observar aqui, quero buscar de Deus na palavra dele, com certeza o Senhor vai falar a você e você vai realmente ser direcionado e sua vida vai ter um sentido diferente, o seu olhar será diferente. O filtro da palavra de Deus no seu olhar vai te dar uma outra perspectiva da vida, tá certo? Essas verdades devem nos dar confiança, paciência e esperança para preservar, mesmo quando perseverar, mesmo quando formos perseguidos, né? E eu coloquei aqui um texto, dois, né, que eu achei interessante e importantes para a primeira de Pedro, né, que está no capítulo 1, versos 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7. E outra passagem aqui de 1 Pedro que eu achei bem interessante trazer e ler, seria no capítulo 4 e o verso 13 e 14, que nos diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo vos sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é Ele, né? É Ele, sim, blasfemo, mas quanto a vós, é glorificado. Olha só que riqueza de texto para nós meditarmos nisso e nos apegarmos à palavra de Deus, à vontade de Deus, aquilo que Deus tem realmente para a sua igreja, né? Bom, e aí para finalizar, como eu disse, como resumo aqui, né, que nós passamos muitas aflições, e realmente é uma verdade grande. Eu sempre gosto de falar isso porque é um versículo que me anima, né? Em tudo somos atribulados. Olha, não está dizendo que é em alguma coisa ou naquilo e nisso, não, é em tudo nós somos atribulados, em tudo. É na própria igreja, é no trabalho, é com a família, é em casa com a esposa, é em casa com os filhos, é isso e é aquilo, em tudo somos atribulados. Mas não angustiados, Nós não podemos estarmos angustiados por isso. Jesus supre essa necessidade em nós quando nós somos atribulados. Então nós não somos atribulados. Perplexos,
mas não desanimados. Quando nós vemos alguma coisa acontecendo com um ou com outro, acontecendo, enfim, em várias situações, perplexos. Meu Deus, como pode tal coisa? Perplexos, mas não desanimados. Se anima, tem de bom ânimo. Né? Essa parte aí de ânimo é com você. Olha, nós somos perseguidos. Sim, nós somos perseguidos, mas Jesus está por nós. O Senhor está com a sua mão guardando a nossa vida. E o texto diz, a Bíblia diz, mas não desamparados. Abatidos. Nós ficamos sim abatidos. Tem dias que são horríveis, tem dias que realmente sentimos abatidos, mas não destruídos. A nossa esperança é o Senhor Jesus. E nós estamos aqui firmes com Ele na Escola Bíblica Dominical. E isso é bênção para a sua vida. Segunda de Pedro, alerta aqui aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo e ratificar que Jesus é o Filho de Deus, e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Então são os princípios aqui que a epístola de 2 Pedro vai nos passar, os ensinamentos. O que contém na epístola é isso que contém na epístola, A segunda epístola de Pedro foi destinada aos leitores da primeira missiva e provavelmente a um grupo maior de cristãos. A ocasião da escrita revela um quadro bem desolador para os servos de Cristo. Nero, o imperador de Roma, promovia crescente perseguição à igreja. Tá certo? Então, como já visto na primeira epístola, Pedro advertiu e encorajou os crentes a manter a fidelidade e a esperança em meio ao sofrimento, tá certo? É nesse momento que nós vamos ver, assim que se diz, quem é quem, no momento da prova, no momento da dificuldade, da tempestade. Vamos ver aí se a casa daquele vai cair, se o rio quando bater nela vai cair. Não, ele está firmado na rocha, não cai não. É Cristo lá na vida dele, na vida dela, amém? Muito bem, então, aqui, sim, um verso de 2 Pedro que diz assim: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estáis confirmados na presente verdade. Ok, eu tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, ou seja, quando estiver vivo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Pedro dizendo isso. Como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Olha, o Senhor já tinha falado algo a Pedro, que ele estaria aí sendo recolhido dessa terra. Muito bem, o apóstolo então exorta acerca das heresias que perturbavam a fé da igreja, tais como a negação da divindade de Jesus e a negação da segunda vinda de Cristo. E isso, meus irmãos, é muito atual. Nós precisamos estar atentos às pessoas às quais nós estamos ouvindo. Às vezes a pessoa tem esse pensamento, ela crê dessa forma e nós estamos ali sendo levados porque talvez ela fale muito bem, porque talvez ela saiba a Bíblia, mas crê em coisas que nós não cremos, que é justamente o que Pedro estava aqui dizendo contra. Olha só, o apóstolo exorta acerca das heresias que perturbavam a fé da igreja, tais como a negação da divindade de Jesus. A revista dos jovens está estudando justamente isso, João, o livro de João, onde vai trazer o que? A divindade de Jesus, E a negação da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo são promessas, são palavras do próprio Senhor. E as pessoas querem diminuir isso e querem tirar isso da realidade do contexto da Escritura, da palavra. Então nós precisamos estar atentos a esses e não dar ouvidos realmente, tá certo? Na dúvida, fique com o que a Bíblia diz. Na dúvida, fale com o seu pastor. Com certeza ele vai ter uma palavra para te direcionar também. Então Pedro vaticina que muitos seriam enganados e que os hereges, por avareza, fariam da igreja um negócio para ganhar dinheiro. E muitas vezes, infelizmente, a gente vê histórias por aí. Para combater esses males, Pedro ratifica que ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se fiel e imaculada até a volta do Senhor. Assim, os escritos de Pedro estimulavam as virtudes do discernimento, santidade e perseverança. Esses são os sentimentos que nós precisamos ser aí estimulados, tá certo? Olha, estimulam as virtudes do discernimento, santidade e perseverança. Se você talvez esteja sem discernimento, olhe para a palavra de Deus. Se você talvez esteja sem santidade, é um problema muito sério, olhe para a palavra de Deus. Se você talvez está assim dizendo que eu faço, eu vou, mas eu faço coisa errada, faz o seguinte, olha para a palavra de Deus, perseverança, mantenha-se firme, não desista, tá certo? Bom, capítulo 2.2, as epístolas de João. E aí a gente vai falar aqui agora a respeito falamos de Pedro, vamos falar de João,
Aqui, 1 João, 2 João, 3 João, tá certo? No ponto 2. Então, em 1 João, o que tem no texto de 1 João, que nós vamos ali extrair a partir de uma leitura, uma meditação, orando ao Senhor, né? O falso ensino que negava a encarnação de Jesus. Então, nós vamos aprender a respeito disso. Vamos também trazer à tona, e o que ela nos passa é que explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos. Eita! E aí, às vezes, as pessoas têm comunhão com o que não é crente, mas com o crente dentro da igreja não tem comunhão. Complicado. Ensina também, vai falar aqui em 1 João, que afastar-se, né, nos orienta a afastar-se da prática do pecado. Também nos orienta a amar uns aos outros. Amar uns aos outros, né? E você tem amado os seus irmãos como você mesmo, né? E também vai falar a respeito de vencer o mundo por meio da fé, né? Por meio da fé. Como é vencer o mundo por meio da fé? É pondo em prática tudo que a gente já tem falado aqui, não é verdade? Muito bem, então, olha como diz 1 João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, não peque. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Cuidado, meu irmão, cuidado, não se enganche aqui, não enganche a sua vida aqui não enganche promessa sua aqui não, tá certo? Que nós temos um advogado para com o Pai, né? Ok, é uma grande verdade, Jesus realmente é o nosso advogado, na verdade é aquele que já ganhou, né? O advogado que ganhou a nossa causa, porque a nossa causa estava perdida, agora o advogado já ganhou. Mas olha, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então o mais importante é não peque, tá certo? Não peque, não peque, não peque. Mas e se alguém pecar, né? Temos esse advogado, mas é melhor que não peque, tá bom? Ele enfatiza isso, dá prioridade a isso. Depois ele fala que mesmo que faça, temos Cristo ainda para restaurar a nossa vida e nos dar, sim, outras chances, né? O conselho está aqui, né? O conselho está aqui, mas as pessoas às vezes acabam deixando de absorver e qualificar esse modelo, esse conselho na sua vida e acaba se pecando. Mas enfim, seguiremos em frente sempre. 1 João 5, do 4 ao 5 diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, tá certo? Que quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, crê que Jesus é o Filho de Deus? Né? Então é uma pergunta, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Muito bem. 2 João vai trazer para nós o quê? Que as heresias do docetismo e gnosticismo é docetismo. Não é doce não, viu? De comer docinho não, viu? É docetismo, né? E o gnosticismo são novamente refutadas porque eram doutrinas que iam contra o ensino do Evangelho e vão até hoje. E também nos mostra aqui que perseverar, né? É importante perseverar na doutrina de Cristo e também usar de sabedoria ao receber as pessoas em casa. São esses 3 pontos que estão falando. Eu acredito, meus irmãos, que com certeza existem muito mais, muito ampla a escritura para resumir em uma lição, em um ponto de um capítulo. Mas algo importante nós estamos falando aqui, tá certo? E aí, 2 João, capítulo 1, quero destacar, né, o 8 e o 9, que diz, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Como é claro esse verso, né? Como é clara a Bíblia quando a gente começa a ler. É só ler. Leia, o Espírito Santo vai te ajudar, tá bom? Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como o Filho. 2 João, capítulo 1, 8 e 9. E 3 João destaca aqui a fidelidade e a reprovação do mau testemunho, traz isso à tona, e que adverte também o cristão, né? Não sigas o mal, mas o bem. Né? E aí, é justamente o verso de número 11, né, de 3 João, capítulo 1, verso 11, que diz, amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Que nós possamos ser pessoas que fazem o bem, sem olhar a quem. E o terceiro ponto aqui do capítulo 2 está dizendo o seguinte, que as outras epístolas, né, as outras gerais, né? Eu disse que as gerais eram quais? Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas, né? Mas aqui o texto já falamos de Pedro e tal. Aqui nesse ponto nós vamos falar de Hebreus, Tiago e Judas. Então, está dizendo o seguinte de Hebreus. As boas novas eram de difícil aceitação por parte dos judeus, claro. Embora eles tivessem buscado e aguardando
aguardado o Messias durante séculos, estavam arraigados ao pensamento e à adoração de acordo com a forma tradicional, né? Eu já falei isso em lições anteriores, eu acredito que foi na sala dos jovens, a respeito dessa dificuldade que o judeu tinha para deixar de olhar para a lei, porque a lei refletia para o judeu Deus. Então, para ele deixar de olhar para a observância da lei e agora é Jesus que é o cumprimento disso, só o Espírito Santo para mudar. Eu conheci já algumas pessoas que são, né, homens judeus, e realmente só Deus para poder mudar. E é muito bonito quando a pessoa que é judaica, né, ela é da descendência de Israel, ela se converte, porque ela compreende muita coisa, né? Ela tem essa percepção maior do que a nossa. Que nós que estamos aqui aprendendo, lendo a Bíblia, ela já tem um conceito. É como Paulo, né? Paulo era um doutor e tudo, ele sabia muito da lei, ele sabia, era um dos melhores ali. E quando ele aceita a Jesus, quando o Senhor tem encontro com ele, realmente a mente dele, a abertura que a mente dele teve foi muito grande, né? Poder de Deus sobre a vida do homem, poder de Deus sobre a vida de Paulo. E para o judeu, então, aqui, para a nossa lição, naquele tempo, né, era muito difícil, né, a aceitação por parte dos judeus, tá certo? Seguir a Jesus parecia repudiar a sua herança e as suas maravilhosas escrituras. Complicado para o judeu. Com precaução e perguntas, eles ouviram o evangelho, porém muitos o rejeitaram e procuraram eliminar esta heresia. Aqueles que aceitaram a Jesus como Messias e encontravam-se frequentemente voltando às rotinas que lhes eram familiares, tentando viver uma fé híbrida. Eita, né? Hebreus é um documento magistral escrito para os judeus que estavam avaliando Jesus ou lutando com essa nova fé. A mensagem desse livro é que Jesus é o melhor, supremo e suficiente Salvador. Meus irmãos, o livro de Hebreus, ele vai falar muita coisa com relação ao sacrifício, né? Muita coisa com relação mostrando para o povo que esse cordeiro agora que morreu na cruz é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Não vai ser o sangue dos bodes, mas sim pelo sangue do Filho de Deus, que foi derramado por nós. E para eles compreenderem isso, realmente é somente através do Espírito Santo, obra de Deus na vida dessas pessoas. Bom, Tiago, né? Agora vamos falar de Tiago. Com estilo enérgico e palavras empolgantes e bem escolhidas, Tiago confronta esse conflito. Não é suficiente falar da fé cristã, ele diz, devemos vivê-la. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, e aí sim cai naquilo que a gente já comentou. Porventura a fé pode salvá-lo? A prova da realidade da nossa fé, é uma vida transformada. Foi isso que eu falei, em outras palavras, é claro. A genuína, né, inevitavelmente produzirá, né, a palavra genuína, né, inevitavelmente produzirá boas obras. A fé genuína inevitavelmente produzirá boas obras. Este é o tema central da carta de Tiago, ao redor do qual ele fornece conselhos práticos de como viver a vida cristã, né? Até no final aqui do meu esboço está dizendo o seguinte: essa carta poderia ser considerada como um livro para orientar o viver do cristão, porque falam em muitas coisas, né, a carta de Tiago. Judas foi endereçado aos judeus, né, os cristãos judeus espalhados pelo mundo. O autor é também meio-irmão de Jesus. Judas exorta o salvo a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, verso 3. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Eles diziam que a liberdade em Cristo os isentava das regras morais, eram insubmissos aos líderes, né, e desprezavam o mundo espiritual. Em suma, ensinavam concupiscências e licenciosidade, né? É só nós lermos lá em Judas 18 e 19. Em vista disso, o crente é instruído a se firmar na fé, orar e perseverar a esperança da vida eterna, tá certo? Judas 20 e 21. Muito bem, então a sinopse do ponto 2 é: as epístolas gerais advertem o crente a respeito da santificação, dos falsos ensinos e enfatizam a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. Muito bem. Capítulo 3. As epístolas continuam a falar. Eita, já estamos aqui quase uma hora. Ponto 1. A doutrina da justificação. E aqui nós vamos falar nesse capítulo, onde as epístolas continuam a falar,
que a doutrina da justificação, primeiro ponto, o segundo ponto, a doutrina da santificação e a doutrina da glorificação. Na doutrina da justificação, né, nós temos a respeito da questão da justificação. Então, quando uma pessoa erra, comete um crime diante do juiz, ela é condenada, certo? Nós teríamos isso, né? Nós temos isso, o homem, ele herdou isso lá de Adão, e Jesus ele veio para libertar a pessoa, o homem, do quê? Dessa justiça, né? O homem pecou, o pecado o acompanha toda a raça humana agora. Então, a doutrina da justificação é o quê? Ensina que o pecador é justificado, né? Absolvidos, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados. O pecado que habita em nós, o pecado que habitava em nós, o pecado para a perdição já não faz mais sentido em nossa vida. Só se você der brecha para isso, com certeza você vai realmente não ser salvo. A sua justificação não vai valer, você vai colocar ela na lata do lixo, né? Se você não perseverar, né? Justamente isso é o ponto de toda a lição, de toda a história da Bíblia, né? Nós temos que perseverar, se dedicar à palavra do Senhor para um dia encontrarmos com eles nos céus, amém? Então fala que o pecador é absolvido do pecado através da fé na graça de Deus. As obras humanas não podem salvar. Fala também do arrependimento, fé e restauração, e o novo nascimento andam juntos, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo, tá? Isso é o que a epístola são coisas que nós vemos na palavra de Deus e que fazem parte da doutrina da justificação. E na doutrina da santificação, etimologicamente, né, do hebraico kadosh e do grego hagios ou agios, o significado da palavra santo é respectivamente puro e separado para Deus, né? Então, nesse sentido, a doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado e dedicada a Deus, tá certo? Muito bem, Romanos, né, capítulo 12, verso 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Muito bem, então vai falar aqui da doutrina da santificação. Nós precisamos ser santos, e a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós somos naquele momento justificados, santificados, e agora estaremos no processo adotados também, né? Tem a doutrina da adoção. E também agora começa-se o processo da regeneração, né? Em muitas histórias, vidas, pessoas, existem histórias que diz que as pessoas, no momento em que saem da igreja ali, realmente é uma nova pessoa em Cristo, as coisas começam a ter uma nova leitura através, né, do seu olhar, e ela começa a ser liberta ali dos seus vícios. No meu caso, existiram alguns ali que eu precisei realmente lutar com Deus, falar, Deus, lutar contra o pecado, né? Lutar contra o vício, né? Lutar contra aquilo que eu sabia que não era vontade de Deus, mas ainda estava em mim. Eu precisava me jogar diante de Deus realmente, me lançar isso, né? Essa ansiedade, essa coisa que não pertence ao Senhor, que realmente são, né, os vícios. Eu precisava jogar isso, e o Senhor realmente tirou os vícios de mim lá no passado, né? Lá no começo da minha caminhada, viu, irmãos? Nem agora não, graças a Deus. Graças a Deus, liberto e salvo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Então fala aqui da santificação, né? Santificação. Vamos lá. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. 2 Coríntios 3:18, Filipenses 1:6. Esse aspecto da santificação é a continuação do que foi começado na regeneração. Quando então uma novidade de vida foi conferida ao crente e instilada dentro dele. Instilada dentro dele. Muito bem. E o ponto 3 aqui é a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo, tá certo? Então a Escritura Sagrada diz: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8:17. Acerca desse texto, o comentário da aplicação pessoal sublinha que só iremos gozar da nossa herança futura se o nosso relacionamento com Cristo for suficientemente autêntico para podermos enfrentar o sofrimento em seu nome, por amor ao Senhor.
Olha, indica que o cristão justificado pela fé é santificado pelo Espírito Santo ao sofrer perseguição por amor de Cristo e suportar as injustiças por causa de seus valores. Está experimentando o sofrimento de Cristo para poder compartilhar de sua glória na eternidade. Paulo ratifica essa verdade ao declarar que aos que de Deus chamou e a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8,30. Tá certo? Então, desse modo, a glorificação, né, a doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação, tá certo? Muito bem. Em nossa trajetória cristã, vamos finalizar aqui, continuamos sendo aperfeiçoados, mas nunca chegaremos à perfeição até chegarmos ao céu. Né? Quer dizer que somente ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será finalmente restaurada, tá certo? Então, 1 Coríntios 15:45 nos diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Sinopse 3 do capítulo 3, a mensagem das epístolas permanece em atual, ressalta a justificação, santificação e glorificação do crente. E para a nossa conclusão, as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrinas dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente, salvo em Jesus, e preparar a igreja para a vinda do Senhor. Amém, meus irmãos? Muito bem. Olha, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Se você que é professor, né, está aí me assistindo, a você que não é professor, é aluno, mas deseja ser professor, amém, continue assistindo, e até convido aqui a vocês se inscreverem no canal, deixar aí o joinha, né, e compartilhar nas suas redes, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, e com isso, né, com certeza vocês vão estar ajudando aqui o canal, ajudando aqui o irmão Thiago a continuar com o projeto de estar falando aqui no YouTube. É porque, assim, infelizmente eu estou um pouquinho atrasado, né, deveria ter soltado antes, mas é trabalhoso, né, fazer aqui as lições. Então, não como uma paga, né, mas assim, uma cooperação de vocês, deixando likes, se inscrevendo, compartilhando o vídeo, né, nos grupos aí de WhatsApp de vocês aí da igreja e tal, assistindo o vídeo, né, o conteúdo. Então fica aqui meu pedido, né, se você puder aí deixar o joinha, é bênção demais para mim, para o canal, né, e a gente vai aqui se animando aqui também, fazer mais vídeos, tá certo? Porque uma verdade seja dita, né, já deu sim, né, em momentos vontade de parar, porque realmente é um compromisso que a gente assume, né? Falar aqui em duas aulas por semana, estar sempre falando, realmente então já deu sim vontade de, eita Jesus do céu, e agora, né? Mas nós seguiremos aqui em frente até o Senhor mandar realmente parar ou não, e nós vamos caminhando para o céu. Bom estar aqui aprendendo a palavra de Deus, bom estar compartilhando com vocês. Aqui, nesse período todo que eu estou fazendo vídeos, aprendi muito aqui no canal, né? Tanto até a questão aqui no YouTube, mas também, logicamente, né, a Bíblia, e todas muitas coisas que se repetem, que nós falamos repetidas vezes, isso vai fixando, nós vamos aprendendo, e isso tudo é muito bom, né, para a nossa vida espiritual. Mas, tá bom? Se inscreve aí, deixa o like, é bênção. Então, que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.